Nós tivemos agora 3 meses de parêntese dessa série de mensagens, fazendo a nossa campanha dos 12 cestos. Vamos retomar esta série de reflexões falando sobre a igreja do avivamento, o perfil de uma igreja avivada, as características, o que marca uma igreja em avivamento. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 42. Os irmãos que estão conosco através do culto online, participe do culto também, abra sua Bíblia. Estamos em horário atípico, além de todo o contexto, nós temos um horário completamente fora de normalidade, mas vamos trabalhando para Jesus e Ele faz a sua palavra chegar aos corações e alcançar as mentes. Atos 2, 42 e 43 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Quantos podem dizer amém? Diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo e aviva a minha alma. Amém. Podem sentar, amados. Irmãos, no início do ano passado, abril do ano passado, nós começamos a falar sobre Atos 2, 42, falando sobre o perfil de uma igreja em verdadeiro avivamento, visto que naquele momento nós estávamos vivendo os primeiros sinais da pandemia no Brasil, e havia toda uma perspectiva de que a pandemia, 30 dias depois, teria desaparecido e a igreja iria explodir em avivamento. Eu disse algumas vezes que, primeiro, eu não cria e não creio que uma igreja avivada se resume a uma igreja fervorosa. O avivamento está relacionado a algumas marcas que devem definir a igreja de Cristo na terra. Segundo, eu também avisei que eu não estava acreditando que a pandemia passaria e nós teríamos uma corrida aos templos. E alguém até me cognominou de profeta do caos. Mas na verdade eu estava fazendo uma análise sensata, coerente. Um ano depois nós continuamos em cenário parecido, se não pior. A igreja vai se adaptando a uma nova forma de ser, a uma nova forma de cultuar, e pior, vai se tornando uma igreja com outra cara, muitas vezes sem identidade com o verdadeiro cristianismo. Isto é ruim e é muito perigoso do ponto de vista doutrinário para a caminhada da igreja aqui na terra, que ainda não encerrou, que ainda não cessou. Ao longo daqueles meses, de abril a dezembro, eu falei aqui sobre perseverança. O que é perseverar? A postura da igreja primitiva era a postura de crentes radicais. Radicais no sentido de que eles não negociavam a sua fé, não negociavam os fundamentos doutrinários. Quando a Bíblia diz que eles perseveravam, está dizendo que eles não arredaram daquilo que aprenderam, daquilo que receberam. Perseveravam na doutrina, e nós ficamos aqui algumas semanas aprendendo sobre fundamentos doutrinários que regem a marcha da igreja entre os homens. Falei inclusive sobre os tipos de doutrinas e o valor
tanto de pregarmos quanto de obedecermos à sã doutrina. As mensagens estão todas disponibilizadas no nosso canal lá no YouTube, e o irmão pode rever, assistir de volta, refrescar a memória e começar a se perguntar se somos avivados porque falamos em línguas de vez em quando. Somos avivados porque temos algumas manifestações proféticas de vez em quando, e algumas manifestações proféticas bizarras. Por exemplo, foi anunciado ou pré-anunciado que dia 30 de março o mundo iria se acabar. E o que eu fui procurado por crente desesperado sobre o dia 30 de março chega a ser anormal. E eu disse para eles: queridos, o que eu lamento é que eu estou pelo menos há 20 anos pregando em Feira de Santana toda terça-feira. E a sensação que eu tenho às vezes é que não se aprendeu nada do que se ouviu. A palavra de Deus está aí para guiar a nossa vida. Então eles perseveravam na doutrina, e quem persevera na doutrina dos apóstolos não é enredado por qualquer vento de doutrina, por qualquer ensino sem fundamento. Falamos também já, perseveravam na comunhão, e eu fiquei aqui algumas semanas falando sobre esta comunhão, a importância da comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, e os privilégios desta comunhão que nós precisamos ter, experimentar com Deus. E só aí, tudo isso eu preguei, e só depois que nós vivemos a essência desta comunhão, nós nos sentimos em condição de desfrutar, de praticar, de vivenciar o partir do pão e as orações. Mas lembro-me que eu disse aos irmãos que a nossa comunhão com o Pai, e a nossa comunhão com o Filho, e a nossa comunhão com o Espírito Santo não se resume aí. Nós precisamos ter comunhão uns com os outros, visto que a Bíblia Sagrada nos diz que se nós não temos comunhão uns com os outros, não temos comunhão com Deus. É interessante isto, porque se nós estivermos na igreja, mas não praticarmos a comunhão fraternal, toda a nossa linguagem, todo o nosso sermão de comunhão com Deus será uma falácia, será fictício. Então nós precisamos investir em comunhão uns com os outros. E encerrei o mês de dezembro falando sobre o partir do pão, o princípio bíblico da solidariedade cristã, que vai além de ter um pão à mão e transformar em 2 pedaços para servir alguém. Está no campo do partilhamento, está no campo da comunhão, está no campo do servir, está no campo da valorização da mesa em casa. Tudo isso nós falamos que são marcas de uma igreja em avivamento. Se você que está aqui no templo, ou você que está em casa, acredita que a sua igreja é uma igreja avivada, mas o ensino bíblico sistemático não é valorizado nela, então isto não é avivamento. Se você entende que é uma pessoa avivada, mas não tem comunhão com o seu irmão, isto não é avivamento. Se eu entendo que sou um crente avivado, poderoso no Espírito, mas eu não vivo a prática do partir do pão, isto não é avivamento. O avivamento é o conjunto de práticas que envolvem a igreja, tornando-a semelhante a Cristo. Nós vamos continuar a partir de então, e teremos aí algumas poucas semanas, não vamos nos estender muito, falando agora sobre as orações, sobre o temor e sobre os milagres que são resultantes da perseverança na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações
e no temor. Hoje nós vamos começar a falar um pouco sobre perseverança na oração. E se eu fosse tematizar a reflexão nossa desta noite, eu falaria sobre vida de oração. Vida de oração. Quando eu era criança, e eu de vez em quando friso isto, a minha professora no então ensino fundamental, era isso? No primário, ensino fundamental é hoje, né? No então primário, me ensinou que orar é colocar a palma das mãozinhas uma contra a outra e fechar os olhinhos para falar com Deus. Ao longo do tempo de vida eu vim aprendendo que orar é mais do que falar com Deus. Orar é dialogar com Deus. É dar a Ele também a permissão de falar contigo. A oração, sem sombra de dúvida, vai te trazer respostas contrárias àquelas que você planejava receber. Oração também é ambiente de contrariedade, porque nem sempre Deus te atende. Aliás, muitas vezes Ele te contraria. Só quem experimenta orar sabe que Deus não se sente obrigado a atender às nossas petições por causa dos nossos caprichos. Tiago diz que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal, apenas para a satisfação dos nossos interesses. Conversando uma certa feita com um judeu, um rabino judeu, ele me disse que no contexto do Antigo Testamento, no contexto de Israel, a oração não tem como propósito pedir alguma coisa a Deus. O propósito da oração não é fazer pedidos, disse-me ele. O propósito da oração é relacionamento. Ou seja, você deve desenvolver a prática da oração, não porque precisa de alguma bênção de Deus, mas porque sente a necessidade de se relacionar com Deus. Quando Tiago diz que nós pedimos apenas para gastar com os nossos interesses, aí eu compreendi. Tiago está dizendo que nós não oramos pelo relacionamento com Deus, oramos pelo interesse que temos nas bênçãos de Deus. Uma igreja que vive a experiência do avivamento desenvolve a prática da oração pelo prazer de estar próxima ou próximos a Deus. A oração é o ato por meio do qual Deus se manifesta a nós em intimidade. John Wesley, grande avivalista do Reino Unido, disse que a oração é o oxigênio da alma. Disse uma certa feita um outro pregador da lista da galeria dos heróis da fé, que o homem que não ora é como um rio sem água, como o céu sem estrelas. A oração é a condição para que o nosso nível de espiritualidade seja mantido numa relação de intimidade com o Senhor. Na verdade, irmãos, só por meio da oração poderemos perseverar na doutrina. Só por meio da oração conseguiremos perseverar na comunhão. Só por meio da oração perseveraremos no partir do pão. E incrivelmente,
a oração gera em nós um incrível temor de Deus. Agora, vem uma pergunta muito interessante e importante na primeira noite da série sobre oração. O que é orar à luz das Sagradas Escrituras? Como se traduz a oração? Bom, em primeiro lugar, orar é um convite de Deus ao seu povo, acompanhado de uma promessa. É incrível como Deus poderia simplesmente dizer assim: estou aqui, se vocês quiserem me busquem. Mas Ele nos convida a buscá-lo e nos faz promessas relacionadas ao atendimento deste convite. Promessas estas que nos garantem o acesso à sala das bênçãos, do trono e da provisão de Deus. No Salmo de número 27, versículo de número 8, o salmista diz assim: quando o Senhor me disse a mim, buscai a minha face, o meu coração te disse a ti, a tua face, ó Senhor, buscarei. É interessante a Bíblia dizer que às vezes Deus permite algumas tribulações na vida, na nossa vida, para que nós sintamos a necessidade de orar. Salmo de número 83, versículo de número 16 diz assim: enche-lhes de confusão para que busquem o teu nome, Senhor. Por que será que nós estamos vivendo um tempo adverso? Não seria Deus gerando para nós a oportunidade de a igreja voltar a orar? Quando eu era menino, irmãos, e isso faz alguns dias, eu lembro que a igreja não começava o culto sem um tempo de oração. Sexta para sábado ou sábado para domingo era o dia das vigílias. Nós caminhávamos quilômetros para ir orar na casa de algum irmão, na fazenda. Santa Ceia normalmente era pela manhã, e a igreja era convocada a vir à ceia em jejum. Círculo de oração era manhã e tarde. Em alguns lugares dava-se intervalo para o almoço, em outros emendavam a manhã e a tarde. A igreja cheia de gente ávida pela oração. Mas o tempo melhorou, os recursos melhoraram, a igreja cresceu. Nós ganhamos presença e influência onde jamais imaginávamos. O nosso poder aquisitivo também melhorou. Consequentemente, a nossa necessidade de orar aparentemente diminuiu. Sabe por que a nossa necessidade de orar diminui quando a gente prospera? Porque a nossa oração não era pelo relacionamento, era pela necessidade. Quando a necessidade é suprida, eu não sinto necessidade de orar. Mas quando a oração é baseada em intimidade com Deus, quando a oração é baseada em relacionamento com Deus, não importa o quanto as minhas necessidades sejam sobejamente supridas, eu não estou na presença de Deus pelo que Ele pode me dar, eu estou na presença de Deus pelo prazer de me relacionar com Ele. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, o apóstolo orienta a igreja e diz assim: orai sem cessar. Colossenses capítulo de número 3, versículo 2, o apóstolo diz:
perseverai na oração, velando nela com ações de graças. O que é orar? Orar é um convite de Deus, acompanhado de uma promessa. Jeremias capítulo de número 33, versículo de número 3, o Senhor diz assim: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Há coisas que Deus quer te revelar, que Ele não vai te mostrar no corre-corre da vida. Há tesouros de Deus que só serão concedidos àqueles que param um tempo para dar atenção ao que Deus quer lhes mostrar, lhes revelar. Então ele diz: eu te anunciarei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 29, versículo 12 e versículo 13, o Senhor usa o profeta e diz assim: então me invocareis, e ireis a mim, e orareis, buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Pode observar que a premissa bíblica aqui é de relacionamento. Deus não quer que você ore apenas com a boca, Ele quer que você ore com o coração. Na verdade, eu entendo que a oração que Deus ouve não é a que sai daqui. A oração que Deus ouve é a que sai daqui. Porque é do meu coração que procedem as saídas da vida. Romanos capítulo de número 12, versículo de número 12, o apóstolo Paulo diz assim: alegrai-vos na tribulação, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Então oração, em primeiro lugar, é um convite de Deus. Tem alguém do seu lado? Se tiver, diz assim: Deus está te fazendo um convite. Deus está te fazendo um convite. Na verdade, queridos, nós não deveríamos começar o dia sem antes ajoelhar e conversar com Deus sobre o nosso projeto para o dia. David Yong-Soo, pastor da igreja sul-coreana, diz que ele não começa o dia sem antes ficar 2 horas de joelhos. E 2 horas de joelhos, disse ele, representam metade dos meus problemas resolvidos imediatamente. Aleluia! Há um convite para a sua vida, e o convite é para orar. Segundo lugar, o que é oração? Oração é elemento indispensável à pregação. Uma boa pregação não se resume a uma pilha de livros sobre a mesa. Você poderá estudar horas a fio, se não tiver alguns minutos na presença de Deus em oração, você trará muito conhecimento e quase nenhuma graça. Porque a graça não é recebida no banco da universidade, a graça não é recebida na cadeira do seminário, graça é recebida de joelhos, quando busca-se a face do Senhor. O apóstolo Paulo quase nunca encerra uma das suas epístolas sem pedir oração. A maioria absoluta das epístolas de Paulo, ele diz para a igreja a quem ele escreve que orem por ele. Quando ele escreve aos Efésios, no capítulo de número 6, a partir do versículo 13, Paulo começa a fazer uma organização da armadura espiritual. E Paulo diz: nós estamos em campo de batalha. E a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra as hostes da maldade nas regiões celestiais. E na sua admoestação pastoral,
Paulo diz: tomai o escudo da fé, a espada do Espírito, o capacete da salvação, calçados os pés na preparação do evangelho da paz. E ele nos veste com a armadura de Deus. Mas no versículo de número 18 e 19, ele conclui dizendo assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e para o mesmo fim vigiando nisto, com toda oração e súplica por todos os santos, e por mim, diz ele, para que me seja dada a palavra com autoridade, no abrir da minha boca, a fim de propagar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E é interessante que Paulo entende, e lá vai que agora eu vou te dar a tua porção. Eu preciso orar para pregar, mas Paulo está dizendo que o resultado da minha pregação não depende só da minha oração, mas a igreja precisa orar pelo pregador. Ele diz: orai orando por mim, para que me seja dada a palavra com autoridade. Ele está dizendo que a igreja precisa orar pelo seu pastor, para que ele tenha autoridade na propagação do evangelho. E eu vou fazer uma pergunta que você não precisa me responder. Você orou por mim hoje? Porque se não orou, queridão, você está com a dívida do tamanho desse salão. Está em tempo, paga. E não é comigo a dívida é espiritual. Porque assim como é dever do pastor orar pela igreja, é dever da igreja orar pelo seu pastor. Então, oração é um elemento essencial à pregação. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo de número 29 e o versículo de número 30, a Bíblia diz que os discípulos estavam sendo ameaçados, perseguidos. Vai lá, olha, presta atenção e traz para o cenário que nós estamos vivendo hoje. Os discípulos estavam sendo ameaçados, e diz assim, eles oram e dizem: agora pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças, e concede aos teus servos que falem com intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios, pelo nome do teu santo servo Jesus. Olha o 31, e tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Você já percebeu que está havendo um certo prazer em perseguir a igreja, nesse tempo que nós estamos vivendo? Há cuidados que são cuidados, mas há alguns cuidados, entre aspas, que é aproveitamento de uma situação para paralisar a igreja. E é muito claro isto no cenário brasileiro hoje. Existe uma clara intenção de paralisar a igreja. Existe uma clara intenção de neutralizar a igreja. Existe uma clara intenção de perseguição à igreja. O que nós vamos fazer? Vamos para a porta da prefeitura fazer quebradeira? Jamais. Vamos para a porta do fórum gritar com os juízes? Nunca. Vamos para a porta do Supremo Tribunal Federal quarta-feira fazer manifestação? Não. Vamos para a porta do céu, porque quando a igreja ajoelha, Deus se levanta. Aleluia. Será que a expectativa de Deus nesse tempo não é apenas que a igreja ore? Eu disse aos irmãos aqui domingo, nós somos uma geração tão distante da oração, guardadas algumas exceções, é claro, que esses dias numa live de oração eu chorei muito. E depois da live eu recebi enxurradas de mensagens se eu estava em depressão.
Alguém colocou: pastor, eu espero que não seja uma despedida. Outro colocou: pastor, Jesus lhe ama muito, não pense besteira sobre a sua vida. E, gente, eu estou vendo pais de famílias morrendo, eu estou vendo filhos ficando órfãos, eu estou vendo mães morrendo, gestantes. Eu perdi amigos. Eu já contei, dos que eu conhecia, mais de 100 pastores que morreram nesta pandemia, que eu conhecia, gente. Eu estou chorando, pedindo a Deus que tenha misericórdia de nós. Mas as pessoas não estão mais acostumadas a ninguém chorar na oração, porque oração virou apresentação teatral. Só que o Salmo de número 51, versículo 14, o salmista diz assim: o sacrifício agradável a Deus é um coração quebrantado. E a um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Oração é elemento essencial à pregação. Paulo diz isso aos Colossenses, no capítulo de número 4, versículo de número 3 e versículo de número 4. Orientando aquela igreja, ele diz: perseverai na oração, velando nela com ações de graças, orando ao mesmo tempo também por nós, para que nos abra uma porta da palavra, a fim de falarmos o mistério de Cristo, pelo qual também estou preso, para que eu o manifeste onde devo falar. Paulo está dizendo: irmãos, orem por mim para que eu consiga pregar. Orem por mim para que a porta da pregação seja aberta. Orem por mim para que eu saiba o que devo falar. É o tempo de a amada igreja de Jesus do Brasil prostrar os joelhos em oração. E eu temo que nós ainda não tenhamos entendido isto. Eu temo que nós ainda não tenhamos compreendido isto. Preste atenção numa coisa. Você lembra quando Elias está orando para que volte a chover sobre Israel? E o texto diz que ele orou com a cabeça entre as pernas, entre os joelhos. Aquela era a posição que as mulheres davam à luz a filhos em Israel naquele tempo. O que Elias está dizendo para nós é que existem situações que a oração requer dor de parto, disposição de dar à luz. Ei, nós vamos ficar algumas semanas falando sobre oração aqui, e vou conseguir te explicar isso melhor, querendo Deus. Mas existem situações que a oração dói. Exige de você um esforço incomum para gerar o milagre aos pés de Jesus. E é um elemento essencial. Terceiro lugar, o que é orar? Orar é o meio para vencer as tribulações. Quem passa por alguma tribulação na vida? Levanta-se a mão. Tem gente que não passa por nenhuma, louvado seja Deus. Depois senta comigo, você precisa fazer uma imersão comigo, para me ensinar a viver sem tribulação. Porque a Bíblia diz assim: aqueles entre vós que quiserem viver piamente para com Deus, padecerá tribulação. Está escrito. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz isso: quem quiser viver piamente padecerá tribulação. A vida cristã te gerará tribulações. João capítulo 16, versículo 33, Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. A oração é um instrumento para a superação de tribulações. E eu disse aqui semana passada, quando eu estava falando sobre Paulo,
uma mente brilhante sob pressão. Eu disse e vou repetir: olha bem para os meus olhos para você guardar isso. Há tribulações que a oração não vai tirar da tua vida, só vai te dar graça para você lidar com elas. Pastor, não fala um negócio desse, pastor. O sangue de Jesus tem poder. Semana passada o senhor estava cabeludo e barbudo, então eu pensei que era só por isso. Agora o senhor está sem cabelo, então não repete. Segundo aos Coríntios capítulo 12, versículo 7, Paulo diz assim: por causa da excelência das revelações que eu recebi, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, acerca do qual eu já orei a Deus 3 vezes, para que ele me livrasse, e o Senhor me disse: a minha graça te basta. Paulo está pedindo a Deus para livrá-lo de uma tribulação, e em vez de o Senhor livrá-lo, o Senhor apenas diz assim: Paulo, fique em paz, a minha graça é suficiente para você. Por quê? O que Deus está dizendo? Eu te dou graça para atravessar a tribulação, eu te dou graça para suportar a tribulação, eu te dou graça para sair do outro lado. Então oração é um meio para vencer tribulações, e muitas vezes vencer a tribulação não é Deus tirar o problema. Às vezes vencer a tribulação é Deus te fazer atravessar o problema com graça. Você já parou para perceber que Deus não livrou Daniel da cova dos leões? E presta atenção, não bastava, o cara foi jogado, ficaram olhando lá de cima, os leões não devoraram o cara, não já era suficiente para tirá-lo de lá? Não já ocorreu um milagre? Só o fato dele cair lá embaixo e não ser comido pelo leão, não já é milagre? Ainda deixaram ele passar a noite lá? Às vezes Deus permite você passar a noite na cova dos leões. Às vezes Deus permite você ser jogado na fornalha. E para piorar, às vezes Deus permite você passear na fornalha. Mas jogou. Se quem se aproximou para jogar os jovens da fornalha morreram só pela temperatura, o fato de eles terem caído lá dentro, vivos, não já é milagre? Mas Deus deixou eles caminhando no meio da fornalha, porque há processos que o Senhor vai te permitir passar, vai te permitir atravessar. A oração vai te dar graça, vai te dar cobertura, vai te dar diligência, vai te dar resiliência, e você vai sair do outro lado. Alguém me entendeu? Diga amém. Diga assim: eu sei, Senhor, há tribulações que eu terei que atravessar. Difícil admitir isso, né? Até porque o evangelho que nós pregamos hoje é o evangelho do sem tribulação, é o evangelho do sem luta, o evangelho sem aflição, o evangelho sem perturbação, o evangelho sem perseguição. Mas se você for um crente normal, como eu acho que eu sou, fala a verdade, a vida cristã é sem tribulação? Sim ou não? Quem aqui depois que aceitou Jesus não teve mais luta nenhuma? Levanta a mão. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ora, coloca diante de Deus, coloca diante do Senhor. Jesus diz em Mateus 26: orai e vigiai, para que não entreis em tentação. A carne é fraca, mas o Espírito está pronto. A oração vai te capacitar a superar as tuas lutas, vai te capacitar a atravessar os problemas, vai te dar a incrível graça de não murmurar quando o mundo está desabando. Então faz o seguinte, faz um propósito com Deus hoje. Estabelece um tempo de oração diário para a sua vida. A partir de hoje, Senhor, eu preciso sair às 6 da manhã, portanto, eu vou levantar 5 minutos antes e vou orar 5 minutos por dia.
Ah, pastor, 5 minutos por dia representa o que para você que não ora nenhum? Ore 5. Ore 5. Depois de uma semana, diga para você mesmo: eu vou orar 10 minutos em vez de 5. E comece a orar 10 minutos em vez de 5. Sabe, quando eu ia na academia, precisa voltar, né, irmão? Quando eu ia na academia, eu não chegava lá e o personal me colocava 70 quilos do supino, senão eu ficava esmagado. Quebra a coluna, arrebenta os braços e sai descolado. Vamos começar de leve. Começa fazendo um condicionamento. Oração é assim, não adianta você dizer: hoje eu vou fazer um voto a Deus que vou começar a orar 1 hora por dia, todo dia. Se você não ora nem 5 minutos, você não vai conseguir orar 1 hora. Então começa orando 5 minutos, depois ora 10, depois ora 15, e vai intensificando a tua experiência de oração. Vai chegar um momento que você vai perceber que orar não é sacrifício, orar é prazer, fará parte da tua rotina, e você não vai mais conseguir viver sem oração. Orar, portanto, é o meio para vencer tribulações. Amanhã eu tenho um assunto sério para resolver, pastor Josué. Antes de ir para o assunto sério, ajoelha, conversa com Deus, e perseveravam na oração. A igreja precisa voltar a orar. A igreja precisa voltar à oração. Já vou terminar. 4º e penúltimo lugar: oração é o meio para a intercessão. Oração é o meio para a intercessão. Vai ter um dia que Deus vai me permitir falar sobre intercessão aqui com vocês, mas só para dar uma colher de sopa, o que é interceder? Colocar-se no lugar de outrem, como se o problema dele fosse teu. Você não estará intercedendo enquanto você não orar pela situação do outro como se ela fosse tua. Você poderá até estar orando por alguém, mas a intercessão no sentido bíblico da palavra é colocar-se no lugar do outro, e isso se dá por meio da oração. Quer ver um exemplo? Gênesis capítulo de número 18. Quando os anjos saem da casa de Abraão em direção a Sodoma, 3 anjos chegaram na casa de Abraão. Tinha a missão de conversar com Sara e prometer-lhe um filho. Os outros 2 tinham a missão de executar Sodoma e Gomorra, sendo que um tiraria Ló de Sodoma, enquanto o outro executaria juízo. A tradição diz que entre os beduínos, e Abraão era um beduíno, um habitante do deserto, há uma cultura que quando eles recebem alguém, eles dão a hospedagem, porque são hospitaleiros, e quando esse alguém se levanta para ir embora, eles acompanham até o limite do seu território. É como acompanhar a visita até o portão da casa, até o limite do seu território. Quando Abraão vai caminhando em direção a Sodoma, o Senhor diz assim: poderia eu fazer alguma coisa sem antes me comunicar com o meu amigo Abraão? E quando o Senhor diz a Abraão que vai destruir Sodoma, Abraão diz assim: Senhor, porventura, se houverem 50 justos na cidade, o Senhor os destruirá com ela? E o Senhor diz: não, por amor aos 50 justos pouparei a cidade. Abraão diz assim: Senhor, e se houverem apenas 40 justos na cidade, o Senhor os destruirá com a cidade? E o Senhor disse: por amor aos 40 justos, não destruirei a cidade. Abraão diz assim: Senhor, me permita só mais uma vez falar contigo, e se não houverem 40, mas houverem 30 justos da cidade, o Senhor a destruirá? O Senhor disse: Abraão, por amor aos 30, eu não a destruirei.
Abraão percebe que ele está abusando, e ele diz assim: Senhor, não se ires com o teu servo, porque apenas mais uma vez eu falarei. Fala, Abraão. Se houverem apenas 10, o Senhor destruirá a cidade. E o Senhor diz: por amor aos 10, eu não a destruirei. Gênesis 18. Mas não havia nem 10. Abraão não tem mais argumento. Quando ele não tem mais argumento, a Bíblia diz que os dois varões vão caminhando. Enquanto eles vão caminhando, Abraão dá um passo à frente e se coloca na frente de Deus. E o texto literal é colocar a mão no peito. É como se Abraão dissesse assim: espera um pouquinho, espera um pouco. Agora Abraão resolve se colocar entre Deus e Sodoma para interceder por seu sobrinho Ló. Agora você sabe o que é incrível? O coração de um intercessor. Ló foi um espinho na vida de Abraão. Capítulo 13 de Gênesis, Abraão tem que administrar uma crise por causa de Ló. Capítulo 15, Abraão tem que entrar numa guerra por causa de Ló. Agora, no capítulo 18, Abraão está entrando num páreo com Deus. Porque brigar contra reis é uma coisa, enfrentar amorreus é outra coisa. Mas agora ele está entrando num páreo com Deus por causa de Ló. E o Senhor não pôde poupar Sodoma e Gomorra, mas o Senhor poupou a Ló e a sua casa. Olha bem para mim, não foi por causa de Ló, foi por causa da intercessão de Abraão. A intercessão pode gerar livramentos extraordinários que você não tem nem ideia. Você pode estar vivo porque alguém está de joelhos por sua causa, porque alguém se colocou diante de Deus por sua causa. A sua vida pode não ter sido ceifada porque alguém se colocou na brecha por tua causa. Aleluia! Oração é o método de intercessão. Oração é o caminho para interceder. Por isso que Paulo diz a Timóteo, na primeira carta, capítulo 3, levantando mãos santas, sem ira, nem contenda, e fazendo súplicas, orações e intercessões por todos os homens. Mas incrivelmente, quando a gente ajoelha, a gente tem tanta coisa para pedir a Deus, que raramente a gente lembra de orar por mais alguém. E aí eu tenho uma pergunta com uma resposta. Quando foi que Jó foi curado? Quando orava pelos seus amigos. Quando você esquece tua dor e ora pela dor do outro, Deus foca na tua dor. Este é o poder da intercessão. E isto é simplesmente extraordinário. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Eu vou concluir. O que é orar? Orar é um convite de Deus com uma promessa. Orar é elemento indispensável à pregação. Orar é o meio para vencer as tribulações. Orar é o método para a intercessão. Orar é a chave para o livramento. Igreja de Deus, possivelmente alguns milhares estão ouvindo esta pregação agora.
O nosso livramento não vem da caneta do presidente. Entende isso? Enquanto nós atribuirmos aos homens a missão de proteger a igreja, nós vamos atravessar a buraqueira. Como é o nome daquele esporte maluco que o cara entra numa canoa e sai descendo ribanceira cheia de pedra? Você já viu canoagem? Você já viu? Uma loucura. Tem hora que o troço parece que vai capotar com o indivíduo dentro. Enquanto nós confiarmos que o nosso livramento será missão de homens, nós vamos descer cachoeiras pedregosas em canoas quebradas. Nós precisamos entender que os homens são de Deus apenas instrumentos, mas a operação é do Senhor. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, Provérbios 21, 31, mas do Senhor vem a vitória. Salmo de número 20 diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor dos exércitos. Uns levantam-se e caem, mas nós nos levantamos e permanecemos de pé. Israel estava debaixo da servidão do maior império mundial do seu tempo, o Egito. Êxodo capítulo de número 2, versículo de número 23 e 24 diz que eles gemeram e suplicaram ao Senhor. Apesar de José ter sido um homem de Deus e que defendeu o povo hebreu durante seu governo, agora a Bíblia diz que está no trono um homem que não conhecera José, nem as obras que ele fez pelo Egito. Então o que José fez já não pesa mais. Eles estão escravizados, mas eles gemem. E aí o capítulo 3, versículo 1 do Êxodo, a Bíblia diz que Moisés estava no Monte Sinai, pastoreando as ovelhas de Jetro, seu sogro, e quando ele olha uma sarça, está ardendo em chamas, e ele corre para lá, e quando chega lá, a voz brada e diz: Moisés, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Moisés, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Como percebes, Moisés, eu tenho contemplado a aflição do meu povo, e o seu clamor chegou até a mim, e eu desci para livrá-lo. O que nós precisamos é clamar para que o Senhor desça sobre o Brasil, para que o Senhor desça sobre governadores, sobre ministros, sobre governantes, para que o Senhor desça no Supremo Tribunal Federal a uma obra que chega num nível tão elevado, numa instância espiritual tão superior, que a igreja geme e o Senhor desce, a igreja clama e o Senhor vem. É hora de clamar para que Deus nos dê livramento. Ou você pensa que a igreja não incomoda o inferno? Deixa eu te falar, a única prática da igreja que impacta o céu, a terra e o inferno ao mesmo tempo é a oração. A única prática da igreja que impacta o céu, a terra e o inferno ao mesmo tempo é a oração. Isso é heresia? É? Daniel capítulo 9 e capítulo 10. Daniel descobriu pela leitura do profeta Jeremias que o tempo do cativeiro babilônico era de 70 anos. E ele resolveu fazer um jejum de 21 dias, 3 semanas. E ele diz assim: manjar desejável não comi, nem vinho eu bebi,
está no seu processo de quebrantamento, o Senhor dos céus envia um príncipe para trazer resposta a Daniel. Ou seja, mexeu com o céu. Quando o príncipe de Deus está descendo, sobe do inferno o principado do rei da Pérsia e impede que o príncipe de Deus chegue a Daniel. Enquanto este principado maligno impede que o príncipe de Deus chegue a Daniel, perceba, a oração mexeu com o céu e mexeu com o inferno ao mesmo tempo. Jeová do seu trono chama Miguel, a quem a Bíblia chama de um dos primeiros príncipes, um dos principais. E Miguel desce e fica pelejando com o príncipe do rei da Pérsia. E aquele anjo passa e vai a Daniel e chega lá e diz assim: varão valoroso, varão muito amado, o Senhor é contigo. Desde o princípio das tuas orações eu fui enviado para trazer-te respostas. Mas o príncipe do rei da Pérsia subiu contra mim e não me permitiu passar, pelo que Deus enviou Miguel, um dos primeiros príncipes, para pelejar contra ele, para que eu te trouxesse mensagem. Mas eu preciso voltar, porque está se levantando o príncipe do rei da Grécia, e eu pelejarei contra ele por causa do teu povo. Está na Bíblia. A oração de Daniel em 21 dias de jejum mexeu com o céu, mexeu com o inferno e trouxe resultados na terra. Todo posicionamento de oração vai te gerar contrapartida, o inferno vai se levantar. Todo posicionamento de oração vai te gerar pressão, os demônios vão pelejar. Todo posicionamento de oração vai te gerar peso, porque haverá uma batalha. Mas quando o inferno se move, o céu já se moveu antes, por causa da tua oração, e vai haver resposta. Aleluia! Eu estou seguro que Deus não vai permitir essa nuvem perdurar por muitos dias mais. Estou orando acerca disso e sei que existem milhares de anônimos em jejum, em oração, em vigílias e quebrantamento, no cantinho do quarto, nos vales, nos montes, debaixo das árvores. Deus está movendo um povo com gemido, e Ele vai se mover do seu lugar em favor do seu povo, porque Ele é Deus. Oração é a chave para o livramento. Então eu quero te convidar a orar. Dedica um tempo teu à oração. Clama ao Senhor acerca deste universo que nós estamos vivendo, porque Deus é poderoso para trazer uma resposta. Uma palavra do céu muda tudo. Se coloca de pé, por favor, os que puderem. Uma palavra do céu muda tudo. Há coisas que eu gostaria de dizer e não devo, porque não sei se eu seria compreendido. Mas o fato é que cristianismo, fé, igreja e evangelho virou uma brincadeira para muitos. Virou hobby. Culto virou teatro. Templo virou cinema. Orar para quê? Levar o evangelho a sério para quê? Lamentavelmente, até o ato de abrir igrejas se tornou um exercício de vaidade para muitos.
muito ruim o que está acontecendo. Existem homens maus manipulando a situação. Os demônios estão fazendo uma festa nisso, é verdade. Mas cá para nós, não conta para ninguém. Você acha que isso tudo estaria acontecendo sem a permissão de Deus? E se Deus está permitindo, a pergunta é: por quê? Para quê? Qual o seu propósito? Eu tenho a resposta? Não. Mas sei o caminho. E no lugar onde está a resposta, você não chega de cabeça erguida, você só chega em humilhação. No lugar onde tem resposta, você não chega poderoso, porque o único poderoso é aquele que dá a resposta. Sinceramente, hora de orar. Quarta-feira tem uma sessão no plenário do Supremo Tribunal Federal para definir permissão para abrir as igrejas e permitir cultos e missas ou não. Quem diria que viveríamos isto no Brasil? Quem diria? Mas aí estamos. Hoje alguém até postou a igreja no banco dos réus. Se eu me humilhar diante do teu altar e fizer um sacrifício que me custe alguma coisa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Dei bagasturiano lagadai. Irmãos, Deus está convidando a igreja para um encontro. E não é o arrebatamento ainda. Deus está convidando a igreja para um encontro de intimidade, para consertar algumas arestas, para colocar algumas coisas no lugar. Ele vai intervir, as coisas vão entrar nos eixos. Mas quanto mais nós demorarmos de nos rendermos, mais longa será a viagem. Alguém me disse um dia: Josué, Deus não trabalha com o tempo, Deus trabalha com pessoas. Quanto mais cedo você se render, mais rápido será o processo. Aleluia. Ore comigo e diga para o Senhor: acende em mim a chama da oração. Acende em mim a chama da oração. Inquieta a minha alma pela oração. Pai, nós estamos diante da tua face e queremos viver um grande avivamento espiritual. Queremos desfrutar de um grande derramar da tua presença sobre nós. Queremos atravessar, Senhor, este vale, esse mar vermelho, este Jordão. A arca está na frente, nós sabemos que o Senhor vai parar as águas. Nossa oração agora, Senhor, primeiro é: acende em nós a chama da oração. Acende em nós o calor da oração, a inquietação pela oração. Desperta o nosso espírito em direção ao teu espírito. Leva nossa alma a se curvar aos teus pés. Desperta a igreja brasileira, Senhor. Desperta a igreja brasileira. Desperta-nos para orar.
Desperta esta igreja para a oração. Senhor querido, move as águas, move as águas. Eu sei que o Senhor está em silêncio, mas não está inerte. Eu sei que o Senhor está em silêncio, mas não está parado. Eu sei que o Senhor está calado, mas não está desatento. Inclina os teus ouvidos ao gemido daqueles que se curvam perante a tua face. Em nome de Jesus Cristo, destrona este principado. Desmantela, Senhor, este ninho de serpentes. Provoca, Senhor querido, e faz nas trevas resplandecer a luz da tua presença. Em nome de Jesus Cristo, hoje, faz com alguns homens o que o Senhor fez com Labão quando perseguia Jacó. Faça com que eles se encontrem com o terror da tua presença, porque foi isso que mudou o coração de Labão em relação a Jacó. O terror da tua presença lhe encontrou em Manaim. Gemido do teu povo, ouve o gemido dos pais e mães, ouve o gemido, Senhor, do trabalhador sofrido, ouve o gemido do homem, da mulher de negócios que já não suporta a pressão. Desde os céus sopra o teu vento, sopra o teu vento, Senhor, sobre o Brasil, em nome de